Meus prezados irmãos e amigos, nesta noite coube-me a responsabilidade de trazer-lhes uma mensagem simples, porém objetiva. E nós gostaríamos de falar sobre o assunto: é hora de viver as lições da vida. E essas lições são contínuas. Todos os dias nós temos que aprender algo, ou de bom ou de ruim, mas precisamos estar atento, porque elas virão ao nosso encontro. E nós lemos uma mensagem nos Salmos de número 103, os versículos de 1 a 8, nós lemos assim. Observe com muita atenção. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e aos seus filhos e aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O Senhor, Ele é grande na sua misericórdia. Ele é grande no seu poder. E como nós já expressamos, nós vamos falar sobre é hora de vivermos ou de observarmos as lições da vida. O que esta vida nos oferece para aprendermos? Se observarmos esse primeiro ponto que nós vamos destacar, 5 pontos. O primeiro, podemos vislumbrar a ação de Deus mesmo nos momentos de crise. Deus jamais deixa de agir, mesmo que não estejamos vendo. Ele está por trás dos acontecimentos. Deus permite as coisas acontecerem para que venhamos aprender com as coisas boas e mesmo as coisas ruins. Se nós formos sábios, e se não somos sábios, devemos pedir sabedoria a Deus que Ele nos dá. Então, o Tiago, ele escreve, dizendo no capítulo 4, uma mensagem muito importante que nós gostaríamos de observá-la agora. Tiago, no capítulo 4, ele diz assim, observem, o versículo 14 e o 15, ele diz assim, mas, Tiago, capítulo 4, 14 e 15, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, e se vivermos, nós faremos aquilo que está em nossa mente para fazermos. Então é necessário que peçamos a Deus a sua aprovação. Nós fazemos o projeto, mas Deus é quem aprova. Se nós fizermos o projeto e não pedirmos a aprovação de Deus, algo negativo pode acontecer. Mas é hora
de vivermos as lições da vida. As crises devem ser vistas como oportunidade para o crescimento do cristão. O mesmo Tiago, no capítulo 1, versículo 17 e 18, ele já diz um pouco diferente. Toda a sua dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criação. Nós somos a primícia da criação de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou lá no jardim do Éden, e nós somos desta geração, ele falou àquele casal: todas essas coisas do jardim é para vocês desfrutarem. Vocês viverão de tudo que está no jardim. Porém, lá no meio do jardim, existe algo que vocês não devem participar: a árvore do bem e do mal. E aquele casal ouviu o conselho do Criador e ali ficaram. Mas veio a serpente, veio o diabo, veio o anjo mau e transmitiu uma mensagem diferente àquele casal, dizendo já um pouco diferente do que Deus havia falado com aquele casal. O diabo disse que se eles participassem, a mentalidade deles, a mente deles iam abrir e eles iam ser igual a Deus ou iguais a Deus. Iriam saber o bem e o mal. E eles interessaram, ouviram o conselho do diabo e desobedeceram a Deus. Com isso, eles escolheram o mal. Escolheram fazer a vontade do mal e não de Deus. E por causa disto, eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas Deus, na sua misericórdia, ele providenciou um meio para salvar, não essa carcaça, porque essa carcaça pecaminosa não vale mais nada. O pó foi feito, do pó foi feito, e para o pó vai ser retornada. Mas Deus quer salvar a sua imagem e semelhança. Por isso ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, a este mundo, para salvar esta imagem que está em nós, que é o sopro da vida. É o Espírito Santo de Deus que está em nós. Então, continua dizendo, as crises devem servir para um aprendizado. E a crise está aí. A crise no mundo inteiro. Chegou que há tanto as leis fecharem as portas dos templos, das nossas igrejas. Mas a igreja não é o templo. A igreja somos nós. E nós devemos testemunhar esta palavra, ou vislumbrar esta mensagem que veio de Deus, dizendo que Deus é o autor de todas as coisas. Ele permite as coisas acontecerem para que nós venhamos aprender o que é bem e o mal. Mas a fidelidade de Deus está acima de qualquer coisa, que quem não coloca o Senhor como a sua prioridade tem problemas futuros. Então precisamos colocar Deus prioritariamente em nossas vidas. É isto que 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, nos traz e nós gostaríamos de falar nesses instantes.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim, observe com muita atenção. Diz, fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo em nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A fidelidade de Deus permanece. Nós não podemos colocar um ponto de interrogação naquilo que Deus já expressou, naquilo que Deus falou. Ele prometeu e Ele há de cumprir, que Ele estará atento às nossas necessidades. Deus está no controle de tudo. Todas as nossas atitudes devem considerar a vontade de Deus, conforme Salmos de número 40, versículo 17. Já escreve assim, dizendo esse salmista, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Senhor. Deus jamais vai se deter no momento exato em que o seu povo, os seus servos, o seu fiel precisar de algo dele. Ele não vai se deter, ele estará atento às nossas necessidades. Mas, para terminar, há um Deus do céu. Esta foi a palavra que mais me chamou a atenção. E é a mensagem contra aqueles que vivem como se Deus não existisse. Tentam viver de maneira errônea, como se Deus não existisse. Mas Deus existe. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele já escreve um pouco diferente, dizendo assim, Romanos capítulo 1, 18 e 19, já nos traz esta mensagem. 18 e 19 diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, a injustiça dos homens que detêm a vontade em injustiça. Porquanto o que Deus pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Então todas as coisas acontecem porque Deus permite. E Ele se manifesta em todas elas. Meus irmãos, não se pode mudar aquilo que Deus estabeleceu. Isso não é determinismo, mas é a soberania de Deus. Podemos confiar em seus planos, porque eles são fiéis e sinceros. Conforme escreve Daniel, Daniel escrevendo no capítulo 2, versículo 21 e 22, ele diz assim, observe. Ele muda os tempos e as horas, ele renova os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e os escondidos, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Porque ele é a luz, ele é o autor de todas as coisas. Nós precisamos entender que nós estamos em um mundo cruciante, em estados difíceis, por isso é hora de viver as lições da vida. É hora de conhecer o que a vida nos oferece. E há dois caminhos para escolhermos. A vida que nos leva para o bem, que é Jesus Cristo, o autor e consumador de todas as coisas. E ao lado do mal, que a carne sempre está
pendente. A carne está sempre querendo praticar o mal. É por isso que a palavra de Deus diz que há uma briga muito grande entre a carne e o espírito. O espírito querendo as boas coisas e a carne querendo as más coisas. A carne quer as coisas da carne e o espírito as coisas do espírito. Meus amados irmãos, peçamos sabedoria a Deus que Ele nos dá para alcançarmos as coisas boas ou para buscarmos as coisas boas e guerrearmos por ela. Precisamos guerrear, brigar, no bom sentido, de buscar as coisas boas e ensinar as coisas boas. Que Deus nos abençoe nesses instantes. É hora de vivermos as lições da vida. Podemos vislumbrar a ação de Deus mesmo nos momentos de crise. A crise deve ser vista como oportunidade para o nosso crescimento. A fidelidade de Deus está acima de qualquer coisa. Deus está no controle. Há um Deus no céu, atento às nossas necessidades. Não se pode mudar aquilo que Deus já determinou. E está determinado para os justos receber a salvação e o ímpio, o pecador, a condenação. O que nós escolhemos? Sabiamente vamos escolher estar ao lado de Deus, para naquele dia recebermos de Deus: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Entre no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.